superavitário é uma pessoa que sempre ganha mais do que gasta. Como é que você faz isso? Você faz isso a partir do teu resultado econômico. Claro que vocês vêm para cá querendo sair da dívida. Sair das dívidas não é quitar as dívidas em 90 dias, eu sempre falo isso, né? Sair do problema, não ficar vivendo o problema da dívida para você ter a cabeça livre. E essa cabeça livre, ela é uma cabeça livre, inclusive de autoestima. Ela é uma cabeça livre de você ter coragem, de você ter ímpeto, de você ter força para competir muitas vezes, né? A gente pode, eu falo isso para minha esposa também, porque são os mesmos desafios, todas as pessoas, né? A minha esposa, ela tem lá a busca pela carreira dela, tal, e ela encontra os desafios pela frente. Então eu tô falando da minha esposa porque essa foi uma conversa que a gente teve ontem, né? O que me diferencia das outras pessoas que vieram do mesmo lugar que eu, que vieram das mesmas condições econômicas, o que me diferencia? É conseguir organizar a minha cabeça, sabe? Assim, tipo, organizar a minha cabeça para fazer o que precisa ser feito, e isso me permitiu ganhar um valorzinho interessante, ter uma carreira legal. E eu sempre falo que isso é uma coisa mental, mentalidade, né? Você ter uma força, uma condição, claro que tem várias outras coisas no sentido do que eu entrego, a minha qualidade técnica, mas existe uma coisa que é a mentalidade, né? Você tá com a cabeça boa para não ficar com medo, digamos assim, de ganhar. Isso é uma loucura, né? Mas é um pouco isso, A assim, tipo, sabe? confiança, né? Nossa, Pra você estar mais confiante para poder. uma confiança, exatamente. Pô, eu tenho um salário de 50 mil e as pessoas ficam, meu Deus do céu, será que é muito? Isso é um pensamento que passa às vezes pela cabeça das pessoas. Nossa, mas será que vale me pagarem 15 mil, 20 mil, 30 mil? Eu nunca me limitei nesse sentido e eu coloco a conta disto, de não me limitar e não ficar com medo das coisas, não ter medo de uma audiência, de uma plateia, de falar com um, falar com outro. Eu coloco na conta de estar sempre com a minha grana em dia, meu dinheiro em dia, minha vida financeira organizada e ter os instrumentos da consistência, os instrumentos da Uhum. consistência. Eu saber, por exemplo, que esse ano eu não preciso trabalhar, o ano que vem eu não preciso trabalhar, no outro eu não preciso trabalhar, não preciso trabalhar para fazer. Então, quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você tem. Quanto mais dívida você tem, olha que loucura isso aqui. Quanto mais dívida você tem, menos dinheiro você tem. Por quê? Porque você fica presa num ciclo, como você falou, de emocional. Pô, caramba, e aí, como é que faz? Paga a conta, a gente ligando e tal. Olha como isso está drenando a tua energia e te colocando num outro lugar que não é o lugar de você trabalha numa super empresa massa, tem um bom salário. ah, ah, Deixa eu ver aqui. Não, acho que você tem um bom salário, né? A gente tem lá Tem, tem. descontos, mas tem um bom salário, é jovenzíssima, né? Super jovem, tem uma ótima formação, então você tem um caminho lindo pela frente em termos de carreira, mas você não está Sim, podendo aproveitar isso por enquanto, sim. porque a sua cabeça fica com essas outras preocupações aí que estão relacionadas ao econômico. Por enquanto, você tem que pegar esse ritmo do planejamento econômico, planejamento financeiro, consistência, e repetir, 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 planejar 6 meses, planejar um ano. Sabe, Júlia, quando você começa a planejar a tua vida para um ano, teu salário muda de perspectiva. Não, com certeza. Você entendeu? Você já Meu muda de sonho. perspectiva. Pô, peraí, cara. Um ano. Mas como é que eu vou planejar para um ano, Rodrigo? Primeiro você precisa planejar para um mês, depois para 3, Sim, velocidade 1, depois velocidade 3, velocidade 6, né? Então, eu tô te falando isso por quê? Porque há casos, e você vai ver nas próximas semanas, porque eu já gravei com um monte de gente aí nos últimos dias, de gente que duplicou o salário. Na reunião passada, segunda-feira passada, a Kátia triplicou a renda. Mas antes tem que ter esse ajustezinho na casa, entendeu? Você ajusta a casa e você fica livre para poder competir. Então, essa é uma parada que tem que rolar, entendeu? E aí, tudo bem? Aqui é o Rodrigo e nesse canal eu sempre trago vídeos que falem sobre finanças e investimento. Se você quiser aprender a sair das dívidas, organizar suas finanças, aumentar a sua renda e investir, dá o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Mas mais do que isso, comenta aqui no vídeo como é que isso tudo que eu estou te mostrando aqui faz sentido com a sua vida, tá bom? Vamos pro vídeo. Você tem uma suposição em relação ao quanto você vai ganhar, tanto pode ser no trabalho, quanto pode ser trabalho em negócio, quanto pode ser com investimento, você tem uma ideia de renda,
A partir dessa ideia de renda, você tem o padrão mais, que você vai estabelecer os seus gastos dentro do teu padrão mais, e aí isso vai fazer você sempre ganhar mais do que você gasta. Isso é no resultado econômico. A gente vai no resultado econômico na velocidade 1, que é o quê? Eu estou sempre planejando o próximo mês. Eu estou em janeiro agora, o meu fevereiro já está planejado. E eu já fiz o fechamento de dezembro, fiz a auditoria de dezembro, estou vivendo o meu janeiro tentando executar o meu planejamento e o meu fevereiro está planejado. Quando terminar janeiro, eu vou entrar em fevereiro, que já está planejado, eu vou fazer a auditoria de janeiro e vou estar com março planejado, né? Agora, por exemplo, nessa época assim, 22, 23 e tal, eu estaria planejando já março, já pensando lá em março, porque eu vou estar sempre com um mês de antecedência, essa é a velocidade 1. Na hora que você começa a acertar isso muito, acerta. Acerta é o quê? 5% para mais, para menos, ali, mais ou menos. Você consegue ver que o teu planejamento não tem nada que você esqueceu, coisa de vestuário, disso, daquilo. Não, você está conseguindo saber. Opa, você não precisa mais fazer para um mês, você faz para 3. Aí você já planeja para 3. Além disso, a gente ainda tem o resultado financeiro. O que é o resultado financeiro? O resultado financeiro é o fluxo de dinheiro que entra na sua conta. Vai, volta, dinheiro. Não necessariamente o que é a tua renda, não necessariamente o que é o seu consumo. Agora, no resultado financeiro, é quanto que entrou de fluxo e quanto que saiu de fluxo, né? A gente também planeja isso para um mês, depois para 3, depois para 6, até chegar a 12 meses, que é a ideia geral, né? Isso é um outro elemento. Então, padrão mais, resultado econômico, resultado financeiro. E aí, isso organiza a sua vida do ponto de vista econômico e financeiro e te livra tempo para fazer o quê? Para aumentar a sua renda. Só que aumentar a renda exige muito esforço intelectual, claro, evidentemente, né? Você tem um esforço intelectual. Para conseguir esse esforço intelectual, você precisa da consistência. Você já precisou desenvolver essa consistência antes para conseguir dar conta do resultado econômico, resultado financeiro e tal. Mas depois você precisa continuar com a consistência para continuar fazendo tudo que precisa ser feito, aumentar a sua renda, tal, enfim, não tem limite, isso também foi lá na reunião. Então, de maneira geral, eu estou aqui simplificando da simplificação, né? Mas, de maneira geral, esses são os instrumentos da vida superavitária, econômica superavitária, né? Esses são os elementos que você tem que fazer: desenvolver consistência, resultado econômico, resultado financeiro e trabalhar com padrão mais. Basicamente, assim, simplificadamente essa parada aí. O resto tem outras coisas, outras análises, análise de investimento, análise de bens, de patrimônio líquido, investimento, carteira, são outras coisas. Mas o elemento do superavitário são essas 4 coisas que eu estou falando, né? Consistência, padrão mais, resultado econômico, resultado financeiro.